A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um pequeno estudo. Quem são os gigantes de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, e os filhos de Deus? Preste bem atenção. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz assim: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, varões de nome na antiguidade. Alguns comentaristas ensinam que os gigantes de Gênesis 6,4 são resultado de uma união de mulheres com anjos. Baseiam-se no verso 2, onde existe a expressão filho de Deus, que eles atribuem referir-se aos anjos, e também citam o verso 1 do capítulo 2 de Jó para provarem seu ensino. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Gigantes, hebraico nefelins. Esses gigantes não foram o produto de uniões matrimoniais mistas, como é sugerido por alguns. A versão 70 traduz nefelim por gigantes, palavras cuja grafia é exatamente igual em português. Em Número capítulo 13, versículo 33, os israelitas informaram que se sentiam como meros gafanhotos em comparação com os nefelins, que a versão revista e atualizada traduz por gigantes. Há razões para crer que essa palavra hebraica pode provir da raiz nafal, e que os nefelins, gigantes, eram violentos e terroristas, mas gigantes devido ao seu físico. No livro Patriarcas e Profetas, nós lemos a página 67, 70 e 78, resumindo aqui o que essas páginas diz, é o seguinte: naqueles dias os seres humanos eram de grande estatura. Por regra geral, os antediluvianos estavam dotados de grande vigor físico e mental. Esses indivíduos, renomados por sua sabedoria e habilidade, persistentemente consagravam suas faculdades intelectuais e físicas para complacência de seu próprio orgulho e prazeres, e na opressão de seu próximo. Filho de Deus. Essa frase tem sido interpretada de diversas maneiras. Alguns antigos comentaristas judeus, os primeiros pais da igreja e muitos expositores modernos têm pensado que esses filhos foram anjos e os compararam com os filhos de Deus, de Jó 1,6, 2,1 e 38,7. Deve-se repelir este ponto de vista, porque o castigo que de ponto sobreviveria se deve aos pecados de seres humanos e não de anjos. Ademais, os anjos não se casam, de acordo com Mateus capítulo 20, versículo 30. Se você for lá, fala que anjos não se casam. Os filhos de Deus não foram outros, senão os descendentes de Sete, dos descendentes de Caim, canitas, ímpios. Posteriormente, Deus falou de Israel como sendo seu primogênito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. E Moisés disse aos israelitas: filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 14:1. Pela graça divina, a adoção do reino de Deus não se restringe a uma etnia, povo ou nação, mas está amplamente disponível para todas as pessoas, aos que creem em Jesus, a partir de uma entrega total da vida e reconhecimento da sabedoria divina. João capítulo 1, versículo 12. Em Cristo somos dignos de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Portanto, tal ensinamento, anjos unindo-se com mulheres, é espúrio à Bíblia, e toda doutrina, conformidade com o sagrado livro, é falsa e não merece crédito. O termo filhos de Deus na Bíblia refere aos anjos e também aos homens. Vai depender do contexto do verso. No caso de Gênesis 6,4, refere-se ao descendente de Sete, um homem justo
E já no livro de Jó, refere-se aos anjos. Deus não deu aos anjos a capacidade de reprodução. Portanto, em hipótese alguma, poderiam ser eles os filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens. Então, voltando aqui, meus irmãos, Gênesis, capítulo 6, versículo 4, essa tradução aqui, que eu estou com ela aqui, diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, quer dizer, ora, naquele tempo havia gigantes, quer dizer, os gigantes já existiam. Os gigantes já existiam na terra, antes do dilúvio de Noé. E também depois, quando os filhos de Deus, aí sim, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, o que ele está falando aqui, que é os descendentes de Sete. E eu vou mais além, porque se houve o dilúvio, Deus poupou quem? A família de Noé. Então foram somente a família de Noé que foram poupadas. Mas a gente vê esses gigantes depois, Lá em Josué, a gente vê gigantes. E depois lá em Davi, Davi matou Golias. E se a gente for analisar mais, tinha mais 4 gigantes lá, tá certo? Não vou entrar aqui nesse detalhe não, porque tem um estudo aí a respeito aí desses gigantes de Davi aí. É o que representava as 5 pedras de Davi. Então vá lá no meu estudo lá, as 5 pedras de Davi, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então esses gigantes existiram antes do dilúvio, e depois também do dilúvio eles apareceram. Então quer dizer, se eles foram filhos de anjos caídos, então será que depois também do dilúvio também houve anjos caídos? Não, isso aí é heresia. Se eu for falar isso aí é uma heresia. Então, como biblista aqui, a gente analisando aqui Gênesis capítulo 6, versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Então quer dizer, os gigantes já existiam na terra antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens. Ok, meus irmãos? Paz e bem.